Podcasts. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um CBO, Chief Buddha Officer, o podcast que explora a dimensão humana no mundo dos negócios. Se você estiver vendo isso no vídeo, você vai perceber que o Robin virou o Dr. Manhattan. No meio da gravação aqui, ele transcendeu a matéria através de energia nuclear. Se vocês têm dúvidas, críticas, Você ficou até sugestões... perdido. Eu fiquei impressionado, me emocionei aqui. Se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões, se querem compartilhar reflexões com a gente, contato@cbo.digital. E, cara, lembrando assim, porque a gente não sabe até quando isso vai estar disponível, conheça o nosso programa nosso programa autoguiado, que visa a gente compreender como a nossa realidade é construída a partir de nós, de dentro para fora. Vai lá em programas, entendimento da mente autoguiado, no cbo.digital, é super facinho de encontrar. E gratuito, obviamente, que a gente disponibilizou isso gratuitamente, como a gente já falou 500 vezes. Você não vai perder nada do que você já tenha e pode ser que seja uma coisa ultra legal para você descobrir em você mesmo uma nova forma de explorar a vida de um jeito muito mais leve. E é isso. Cara, tem mais alguma coisa que a gente tem que falar antes de começar? Não, e só assim, a gente não tá falando, enquanto ainda tá disponível, porque a gente não sabe até quando, porque a gente realmente não sabe e a gente tá repensando algumas coisas e é por isso que o Thiago falou isso, não é tipo É zero uma ferramenta tática de... Não queremos criar influência. escassez. Não. Só para deixar isso claro, é porque realmente a gente tá repensando algumas coisas e é capaz da gente seguir com outro caminho e talvez isso saia do ar. E mesmo se sair do ar e você não encontrar, manda um e-mail pra gente que a gente manda para vocês, tá? Isso. Só para deixar isso claro. Cara, hoje a gente está fazendo uma coisa diferente, né? A gente teve já várias conversas com líderes de diferentes áreas, de diferentes formas. A gente vai ter mais conversas com mais uma série de outros líderes. Mais porque a agenda tá batendo, estamos chegando no final de ano, a gente está cheio de coisa, os líderes estão cheios de coisa, todo mundo cheio de coisa, mas a gente vai chegar lá, a gente quer trazer mais um monte de gente bacana, inclusive é mais culpa nossa que a gente não está conseguindo ter tempo de programar e gravar essas coisas, mas então a gente queria fazer esse episódio filler, né? Pra gente também não ficar muito tempo sem ter episódio. E o Thiago deu uma ideia super legal da gente fazer um episódio só sobre reflexões sobre liderança, porque a gente já teve todas essas conversas diferentes com pessoas diferentes. A gente tem o nosso ponto de vista, que quem conhece a gente é um ponto de vista bem incomum, mas também bem impactante e influente, porque a gente está vindo de um lugar completamente diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? Então, já começando nisso, né? Por que a gente fala que a gente tem um ponto de vista diferente que normalmente não é comum e vem de um lugar diferente, né? Porque a maior parte das pessoas que trabalham com transformação, que trabalham com transformação, que trabalham com treinamento de liderança, coaching executivo, resolução de problemas e tudo mais, olha muito para um lado das ações, né? Das ações e do comportamento. E quais ações são corretas, quais ações que eu tenho que ter, e quais ações que se você parar para pensar, faz total sentido, né? Porque ações levam a consequências comuns,
né, mais comuns de acontecer e tudo mais. Então, se eu ajo de uma certa maneira, a tendência é que pessoas interpretem isso no modo de vista como um todo, percentualmente, de uma certa maneira, que levem a certas reações, né? Então, ações tendem a levar a reações um pouco. Não sei se previsíveis é a palavra exata, porque não existe uma exatidão, uma precisão nesse nível, mas a gente meio que no chutômetro. O que a gente explora e o que a gente vê é que estados mentais levam a ações que levam a consequências. Tá? Então, em vez da gente entrar na parte das ações que vão levar as consequências e você ter que agir de certa forma, o que a gente percebe é que as pessoas, quando elas estão no espaço mental e no estado mental, um estado de espírito, de leveza, de paz, de abertura, de impessoalidade, de conexão, elas fazem aquilo que elas acham o mais inteligente de fazer, ou mais ético de fazer, ou o mais correto de se fazer, ou o mais inteligente de se fazer, pelo menos dentro da realidade, dentro do que está disponível, do que elas enxergam que está disponível naquele momento. Quando você parte de um lugar onde seu estado mental é de medo, insegurança, incerteza, ego e tudo mais, isso vai levar a você agir de formas diferentes que vão levar a consequências diferentes também, né. Então, se eu estou agindo de um lugar de insegurança, talvez eu não seja tão transparente, talvez eu tenha minhas ações são de esconder informação e acobertar cagadas que eu fiz e coisas assim, né. Consequência disso é que eu vou ter uma equipe que não confia tanto em mim, que acha que eu sou mentiroso, que enfim, uma série de consequências, né. Então, eu posso falar para alguém, falar: "Cara, não é legal, você esconder coisas. O melhor a você fazer é ser transparente". E se você for conversar com as pessoas quando elas estão, não estão se sentindo ameaçadas, quando elas estão livres, leves, soltas, elas vão concordar com você. Tipo, isso meio que vem de bom senso, né. Então, a questão não é a gente saber o que tem que fazer, porque a gente sempre sabe o que que é o melhor a se fazer. É olhar para o que está levando as nossas ações serem, eh, X ou Y. Então, se eu estou vindo de um lugar de insegurança, as minhas ações talvez sejam diferentes de um lugar de segurança, de um lugar de paz. Então, o que que a gente faz? A gente gosta de explorar muito como a mente funciona, para a gente criar cada vez mais intimidade com a percepção do nosso estado mental. O objetivo aqui não é a gente mudar o nosso estado mental, porque pode parecer muito que é isso que eu estou falando. Ah, então você tem que controlar seu estado mental e controlar de onde está vindo e controlar a sua realidade para então você agir da forma correta. Não. É você se informar de qual é o estado mental que está rolando na sua cabeça naquele momento. E com essa consciência, só que isso é completamente invisível, imperceptível e as pessoas não estão acostumadas com isso, né. E e e por isso que a gente faz treinamento justamente para as pessoas se aprofundarem nisso e ganharem intimidade com isso, para isso cada vez ser mais natural para elas. Elas fazerem esse check e entender: "Putz, eu estou percebendo que eu estou nesse estado natural, então logo provavelmente minhas ações naturais vão ser essas e eu vou ter essas consequências". Se eu estou percebendo que eu estou num lugar de insegurança, às vezes é melhor eu falar assim: "Uou, deixa eu dar uma pausa e não agir desse lugar agora, porque, não parece que vai dar bom não". Né. É meio que e provavelmente vocês já ouviram essa história, né, aquele negócio de, tipo, sabe quando você recebe um e-mail, você não gosta do e-mail que você recebeu, e aí você escreve a resposta e fala: "Mas não manda a resposta, deixa lá".
E aí você volta horas depois para aquela resposta de e-mail e fala assim, cara, graças a Deus que eu não mandei essa merda, senão ia explodir a porra toda, né? Tipo, é meio que isso. A gente começa. O estado mental começar a ficar visível para nós, começar a ser uma variável que a gente percebe, que influencia os nossos resultados diretamente. E quanto mais você entende isso, mais você entende que esse é o fator decisivo para os resultados, mais você vai incluir isso na, na- no seu planejamento, vamos dizer. Ou na forma que você age, na forma que você vai para vai para frente, né? E por isso que a gente fala, cara, a gente fala de resultados com leveza. Porque quando a gente decifra essa parte da fórmula, cara, a gente começa a perceber que como a gente age, de onde a gente vem. Cara, isso é a coisa mais importante para resultados. Porque isso que vai ditar as ações que você vai fazer, e as ações vão ditar as consequências. Então a gente dá um passo para trás em toda essa fórmula que a gente normalmente, de maneira imperceptível, a gente começa a partir das ações, sem perceber que tem algo antes, né? Então, o líder que a gente fala, que a gente transforma líderes em CBOs, né? Que é de um líder comum para um Chief Buddha Officer, como é que você faz essa transição? É quando esse líder começa a ganhar intimidade, começa a ganhar profundidade, começa a ganhar entendimento com essa mecânica de como a mente funciona. E não é a mente dele como indivíduo, é a mente de todo mundo. É entender a plataforma de realidade e o design da nossa mente com os princípios fundamentais da criação da nossa experiência individual da realidade. Enfim, essa é minha primeira filosofada e reflexão nesse início aí. Não sei o que o Thiago tem a dizer sobre isso. Cara, eu tava viajando em várias coisas enquanto você tava falando aí. E a gente sempre bate um papo antes de começar a falar. E a gente explora possibilidades. A gente fala do nosso negócio, CBO e tudo mais. E aí a gente tava até falando sobre outro tema. E, e o Robin trouxe um ponto que é fantástico, assim, que eu queria trazer pra gente explorar aqui sobre o aspecto de liderança, né? Que é, por que será que... E eu tô falando isso sem julgamento, tá? Não tenho julgamento nenhum sobre isso e não tenho mesmo, tá? Mas por que será que boa parte dos líderes tem essa obsessão por técnicas e metodologias e tudo mais? Porque, de certa forma, é uma maneira de tentar ter previsibilidade e controle, né? É você aplicar um framework que vai te trazer um cenário que você tenha menos variáveis, né? Que você fique mais recluso nesse universo e vai ficar muito mais fácil de você controlar. E eu acho que partindo dessa visão de mundo, durante um certo tempo até pode ficar mais simples de se ter uma gestão, porque você está dentro de um universo mais reduzido. Mas a tendência das coisas é as variáveis sempre irem crescendo e as circunstâncias sempre transcenderem esse cercadinho que é ilusoriamente criado com técnicas e metodologias e tal. E voltando para o que o Robin falou, e quando a gente explora esse lance de transformar líderes em Chief Buddha Officers, a partir da realização de como a nossa mente funciona, e que não é algo intelectual, é uma realização que ela é tão profunda que automaticamente e naturalmente ela muda a nossa forma de enxergar o mundo, a gente passa
a não ter mais essa necessidade de previsibilidade e controle, porque a gente compreende como a nossa mente funciona. E a partir disso, a gente perde o magnetismo que antes era exercido sobre a nossa personalidade, o nosso ego, com relação a esse tipo de coisa, ele naturalmente derrete. E aí, a partir desse entendimento, as técnicas e metodologias viram ferramentas que não são mais usadas para que a gente tenha um vislumbre de previsibilidade e controle, mas que a gente as coloque em prática de acordo com como as circunstâncias se apresentam para nós. E aí, de fato, elas podem ajudar muito mais. Elas podem ser muito mais úteis, elas podem ser muito mais eh, aplicáveis em situações práticas, onde a necessidade demanda o uso, né. E isso, naturalmente, também traz uma leveza e uma liberdade para o líder, que naturalmente transborda para o time, inacreditável. É inacreditável. É uma mudança de como lidar com o dia a dia, o mesmo dia a dia, de uma forma completamente diferente. E como a forma de lidar com o dia a dia é completamente diferente, muitas vezes cria até a percepção de que as coisas mudaram, que as circunstâncias mudaram, e não, a gente está enxergando isso de uma outra forma, né. Então, a partir desse entendimento, a liderança ganha cores completamente diferentes das que ela tinha antes, para nós mesmos, né. Porque deixa de ser uma coisa onde você precisa medir, controlar e tentar ficar sempre dentro disso, num prisma ultralimitado e que você precisa sempre tentar agir dentro das rédeas, das metodologias ou das crenças que a gente acha que vão fazer a gente ter mais previsibilidade e controle, para uma coisa muito mais ampla, para uma coisa muito mais aberta. E aí, é obviamente que se você tem um range de visão mais curto, você não vai enxergar a quantidade de possibilidades infinitas que se apresentam 24 horas por dia para a gente, do que quando você tem isso mais expandido, né. E o mais bonito é que isso, ao mesmo tempo que é simplório até, é simples, e ao mesmo tempo que é simples, é infinito, cara, é enorme, porque dentro disso, naturalmente, vão surgindo outros insights pra gente, que vão permitindo que a gente vá cada vez mais obtendo mais resultados com a mesma leveza. Mais resultados, melhores resultados, dentro de uma mesma experiência de leveza. Dentro de uma mesma experiência de: "Pô, tudo bem, vamos ter perrengue, vai ter dor de cabeça, vai ter um monte de coisa, mas, poxa, dá pra viver isso sem que seja maçante, sem que a gente sinta aquela dor psicológica, sem que a gente fique enclausurado em angústia. Dá para passar por isso, sabe. E mesmo dentro dessa realização, muitas vezes a gente vai sentir isso tudo, né. Só que o tempo de resposta, de oscilação, de sentir essa pressão excessiva, essa angústia, pra: "Putz, calma, respirei aqui". Esse tempo de resposta é muito menor, né, é muito menor. Eu sou suspeito, porque eu sou muito fã disso que a gente faz e de tudo isso que a gente explora, porque eu sinto isso no dia a dia, assim. Uhum. Mas é isso, cara. Eu acho que essa É, é a minha primeira reflexão aí, vai. e é meio que aquilo, imagina você vai pelo exato mesmo dia, fazendo exatamente as mesmas tarefas e obtendo exatamente os mesmos resultados, sem nenhum estresse nem preocupação, nem ansiedade.
Na verdade, quando a gente elimina essas coisas, o seu potencial de resultado até aumenta, mas vamos dizer que mesmo se ficasse igual, as pessoas não percebem. Por quê? Porque o jeito que a gente está acostumado e a gente se condicionou a enxergar o mundo é que a gente precisa controlar as circunstâncias para controlar nossas emoções, né? Eu preciso que o mundo esteja de uma certa maneira para então aí eu ficar em paz, né? Que como eu vou me sentir emocionalmente é um resultado das circunstâncias que eu vou criar, né? Em vez de ver o contrário, né? De acordo com o meu estado e o que está vindo de dentro é como eu vou enxergar o mundo e a maneira que eu vou lidar com ele, né? Então é super nítido. Por que eu estou falando isso? Porque voltando para o que eu estava falando no começo dessa sequência de estado mental leva a ações que levam a consequências, a gente pula direto entre ações que levam a consequências, porque a gente pula direto dentro dessa fase de manipulação das circunstâncias, porque isso vai gerar as consequências que a gente quer tanto, que a gente imagina, tanto no mundo quanto psicologicamente, né? Então é meio que como se as ações fossem o ponto de partida para o estado mental e para as consequências no mundo, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E eu acho que esse talvez seja a maior pegadinha que a gente já caiu, a gente vive dessa forma sem a gente nem perceber que a gente está vivendo dessa forma, é completamente invisível, parece que faz parte do sistema e a gente acredita que é como o mundo funciona. Então por isso que a gente fala muito de exploração, porque você sacar isso intelectualmente é uma coisa, você sacar a ficha cair e você ter um embodied understanding, e você, tipo, meu, perceber de dentro para fora que é assim que funciona, isso muda a sua realidade, né? Isso muda a forma com que você vai lidar. Então, você começa a, inclusive, entender essa variação dentro das outras pessoas, porque quanto mais claro fica pra gente, mais óbvio fica que isso está acontecendo com os outros também, né? Então, às vezes, você vai conversar com alguém, você percebe que ela está vindo de um estado de insegurança e o caramba, e tipo, puta, em vez de você levar tudo aquilo a sério e pessoalmente, você fala assim, cara, tá o caos na cabeça dessa pessoa, né? A gente até usa expressões que dão dicas, né, e pistas de que a gente sabe disso de uma forma mais profunda, né? A gente fala, puta, a pessoa tá fora da casinha, né? Então, a gente mesmo sabe, a pessoa tá no mundo da lua. Sim, as pessoas ficam no mundo da lua, inclusive a gente. Só que quando a gente está no mundo da lua, a gente não percebe que a gente está no mundo da lua. A gente acha que a gente está na Terra e o resto todo está no mundo da lua. Então, começar a sacar essa variável interna é mágico, porque, tipo, puta, cara, tem um negócio que é real, que impacta, que é a coisa que mais impacta no resultado de. Cara, impacta em como você vive em termos da paz e da preocupação e do estresse que você vive no dia a dia. Só que onde que as pessoas ficam olhando? Ficam olhando para as ações, né? Em vez de olhar para o que vem antes e o que vai ditar essas ações, entender e criar intimidade com isso, né? Não, Então, e é até é, natural que se olhe para as ações. Tipo, sim, o que a é gente a fala parte de certa visível, né? forma exato. O que a gente fala aqui de certa forma é contraintuitivo, porque Uhum, a gente olha para aquilo que a gente consegue ver. E aí a gente vendo as ações, a gente associa as ações com a nossa experiência psicológica. Por mais que se a gente continuar observando, a gente vai perceber que nossa experiência psicológica não tem nada a ver com as ações. Mas tudo bem. uhum, A gente não vê essa oscilação do nosso estado mental, a gente não vê isso. A gente simplesmente sente isso e tá vendo as circunstâncias, e tá vendo o uhum, mundo, e tá vendo as coisas acontecendo. A maneira que a nossa mente funciona, é criar essa associação.
criar essa associação. E essa associação é tão forte, ela vira uma coisa tão visceral assim, de um condicionamento que existe desde quando a gente começa a entender o mundo e se entender como, entre aspas, indivíduo, que mesmo quando a nossa experiência psicológica interna não condiz com o que está acontecendo nas circunstâncias, nossa mente produz pensamentos do tipo: estou fazendo alguma coisa de errado. Uhum. Por mais que as circunstâncias estejam ótimas, entre aspas, porque a gente acredita que teria que ser, e a nossa experiência interna tá uma miséria. A gente está se sentindo mal e a gente está se sentindo péssimo, mas teoricamente as nossas circunstâncias estão todas ótimas. Aí a gente fica pensando que, puxa, o que tem alguma coisa de errado comigo? Eu estou fazendo alguma coisa de errado. E o mesmo vale para o contrário. Tá tudo, as circunstâncias teoricamente estão péssimas. Estamos cheios de problemas, mas meio que como por um milagre, naquele dia a gente acorda, uau, eu tô me sentindo muito bem. Aí a gente começa a criar mentalmente desculpas para isso estar acontecendo. E isso é tão bonito, isso é tão fantástico, porque isso acontece o tempo todo. E eu vou usar um termo só como alegoria, só como ilustração, né? E a nossa atenção não tá nessa oscilação interna, a nossa atenção tá olhando para as circunstâncias e para o mundo. E é aí que a gente cria essa ilusão, que é meio que um feitiço mesmo, né? De Uhum. que o nosso bem-estar está condicionado às circunstâncias, né? E puta, cara, isso é muito legal, sei lá. É, porque assim, isso impacta diretamente na liderança, porque isso vai informar de onde você está vindo quando você está liderando, né? E Pelo amor de Deus. interagindo com as pessoas e as decisões que você está tomando e a velocidade que você toma as decisões e a transparência que você vai ter e o enfrentamento que você vai ter e como você vai approach os problemas, cara, e assim, pô, já trabalhamos aí com centenas, se não milhares de líderes e e é muito louco quando a pessoa tem essa realização, saca, começa a ganhar intimidade com isso, como ela fala, puta, isso daqui é game changer total, né? É a peça que sempre teve meio que faltando na minha vida, que eu meio que sempre meio que soube disso, mas agora eu lembrei, tá claro e fica cada vez mais óbvio para mim e eu ganho cada vez mais intimidade com isso. Enfim, então eu acho que como reflexão de quebra das entrevistas aqui, é meio que isso. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre esse tipo de trabalho, tanto de um ponto de vista individual, one-on-one, quanto para um programa de treinamento de liderança, sempre com essa visão de transformar líderes em Chief Buddha Officers, de olhar para resultados, mas com essa leveza, de ter essa profundidade, de ter os resultados sem a preocupação e estresse que a gente normalmente associa a isso, dá um toque para a gente, né? O nosso contato é contato@cbo.digital. E eu acho que da minha parte é isso. Não, da minha também. Não tenho mais nada para acrescentar. Acho que o que a gente explora é uma coisa ultra simples e ao mesmo tempo ultra poderosa, né? Porque Uhum. é uma reflexão muito profunda. E é isso. Não tem mais nada para falar. Beijão para todo mundo e até a próxima. Beijão, gente. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.